Bom, pessoal, meu nome é Ivan Loss, como já foi comentado. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E a ideia é passar para vocês um pouco sobre armazenamento em silagens, tá? Até nós temos o silo que está aqui ao lado. Depois queria convidar vocês para conhecer o silo, os sistemas de armazenagem. E também nós temos dois materiais muito interessantes, né? Nós temos a aveia superpasto boqueirão, que ela está aqui à minha direita, e nós temos a alfafa boqueirão, tá? Então são dois materiais para vocês conhecerem, são materiais que a gente traz dos Estados Unidos. A aveia superpasta é um material para ser plantado aqui no inverno, né? Vamos pensar aí entre entre finalzinho de fevereiro e utilização até outubro, tá? É um material que necessita de irrigação, mas a gente está falando por volta de 1.800 litros de leite por tonelada de matéria seca desse material. Quer dizer que 1 quilo desse material sem água tem condições de produzir 1,8 litros de leite, ou por volta de 168 gramas de carne em carcaça, tá? E também temos aqui a alfafa, né? O objetivo dessa alfafa é a gente mantê-la aqui por volta de 3 a 4 anos, vai depender um pouco do manejo. E com cortes, agora que ela começou a florescer, com cortes aí por volta de 30 a 35 dias. Depois, quem quiser conhecer um pouquinho, fica à vontade, a gente vai estar por aí. Bom, pessoal, nosso slogan, né, é seu negócio é silagem, o nosso também. Quantos de vocês aqui fazem silagem? Ótimo, perfeito. O que vocês gostariam de melhorar na silagem de vocês? Nada? Tá ótimo, tudo perfeito? Melhorar armazenamento, qualidade, essas questões. Vamos lá. Então, pessoal, a gente é uma empresa que nasceu lá no Rio Grande do Sul. Vou passar bem rápido algumas situações. Isso aqui, essa foto é o que a gente procura entregar, né? Acho que vocês estão acostumados com uma silagem com essas características ou não? Ou ela é um pouquinho diferente? Um pouquinho diferente. Então, basicamente, tudo que envolve a situação de alimento conservado, a gente trabalha, tá? Qual que é o segredo da nutrição? O que a gente imagina que a gente precisa fornecer para um animal, seja ele de leite ou de corte? Para o gado de corte, a gente imagina que, se a gente oferecer para ele aquilo que ele quer, ele vai produzir o que a gente quer. Se nós der para eles aquilo que a gente quer, ele também vai produzir o que ele quiser. Ou seja, a gente precisa atender a necessidade desse animal, seja ele de leite, seja ele de corte. Basicamente é igual uma lavoura. Se você não botar os nutrientes que ela pede, se você não corrigir o solo, se São Pedro não ajudar ou você não irrigar, ela não vai atender às necessidades que a gente quer. Tudo que eu vou passar para vocês, pessoal, é baseado em estudos científicos, tá? Então não é nada da nossa cabeça, é tudo baseado em trabalhos científicos publicados. Isso é o que a gente procura oferecer de padrão de silagem. Parece uma foto de fora do Brasil, né? Porém, é uma foto ali de Santa Catarina. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Esse é o padrão da silagem dessa propriedade, que tem hoje em torno de 260 animais em cross ventilation. É um silo de concreto, né? Aonde ele está com silo de atmosfera modificada e proteção física. E aí você consegue ter uma silagem padrão de cima a baixo. Esse silo não é muito longe daqui, fica em Mogi Mirim, na Canto Porto, uma propriedade onde a gente iniciou o trabalho em 2019. Esse é o maior silo da Canto Porto em tamanho, ele tem 42 metros de largura, 4 metros de altura e 72 de comprimento, tá? Então, como vocês podem ver, é uma silagem padrão de cima a baixo. Você não precisa retirar nada de material estragado, nada de material deteriorado, não tem fungo, não tem mofo, não tem nada estragado, tá? Então, isso é o que a gente gostaria que todo produtor tivesse. Essa é uma silagem de sorgo, um sorgo que a gente trabalha também. Então, aqui a abertura, só para vocês terem uma ideia, na abertura do silo.
Esse aqui é um pré-secado. Principalmente no estado de São Paulo, a gente não se depara com pré-secado. O que é pré-secado, meus amigos? Pré-secado é você pegar a forragem no melhor ponto de pastejo, cortar, murchar e armazenar para servir depois. Não é você pegar uma pastagem que já está morrendo, já terminou o ciclo, já tem grão, botar ela numa bola e comercializar por pré-secado. Isso está muito longe de estar no conceito de pré-secado. Uma coisa é palha, outra coisa é pré-secado. Então você vai ver que é um material que fermentou, só tem folha, não tem tanto talo, tá? Diferente do que a gente é acostumado a ver assim, né? Perceber um pouco mais quando a gente passa do Paraná até o nortão do nosso país. Isso aqui é um silo de grão úmido, né? Milho reidratado. Cada vez mais cresce essa necessidade, né? Principalmente no gado de corte. Por que se faz milho reidratado, pessoal? Por uma coisa muito simples. Você vai pegar 1 kg de milho, vai moer numa peneira 1 milímetro, deixar bem fininho e vai fornecer para um bovino. Literalmente, ele vai comer esse quilo de milho e ele vai aproveitar entre 860 gramas e 870 gramas. 130 a 140 gramas ele vai defecar, vai lá no esterco. Quando você faz esse processo de grão reidratado, o aproveitamento sobe para 990 gramas. Ou seja, de cada quilo que o animal come, ele aproveita 990 e defeca 10 gramas. Tá? Então, isso é o principal motivo de a gente fazer grão reidratado. E ele fica perfeito, maravilhoso. Né? Também agora tem o Snaplage, que é um procedimento que a gente terminou há pouco aqui na Mantiqueira, aonde você pega só a espiga do milho, né? Então o milho ele já completou o ciclo dele, está com uma umidade específica. Vem uma máquina dessas tradicionais para colher silagem, aonde é adaptada uma plataforma despigadeira. Então você só vai pegar a espiga, ou seja, o grão, o sabugo e a palha da espiga, e vai fazer o processo e vai armazenar. Com isso você não precisa pegar o grão, moer, botar a água e reensilar ele, tá? Chama-se Snaplage ou silagem de espigas. Eu gosto muito, muito, muito dessa frase, pessoal. A silagem mais cara que existe é a que a gente não tem quando a gente precisa dela. Ou seja, eu me programei para fazer uma quantidade X de silagem e era para ela durar tanto tempo. Quem aqui faz silagem, a silagem dura o tempo que esperava? Levanta a mão para mim. Acaba um pouquinho antes, né? Mas é sempre bem pouca coisa antes. Então, pessoal, hoje a gente conta com uma equipe bastante grande, tá? Quem atende hoje mais a parte de acompanhamento técnico aqui no estado de São Paulo é o Douglas, aquele menino que está lá atrás. A gente trabalha com várias empresas, né? Trabalhando aí na questão de assessoria técnica e comercialização de materiais. A gente promove as escolas de silagem, né? É um dia todo destinado à silagem, onde na parte da manhã faço palestras técnicas e na parte da tarde a gente faz avaliações no silo, coisa que a gente vai poder fazer ali depois à tarde, se vocês quiserem voltar, a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Então o objetivo é a gente mostrar, né, como melhorar o processo de conservação. Em virtude do nosso trabalho, a gente já foi convidado a fazer treinamentos técnicos de outras equipes, então a gente teve aí a felicidade de promover treinamentos técnicos também em outros países, né? Hoje nós somos responsáveis pela silagem do Show Rural Copavel. Então quem visitar tanto a Copavel quanto a Tecnoshow Rural comigo, né? Vocês vão ter condições de ver os silos que a gente faz. Como a gente trabalha muito com trabalho científico, pessoal, a gente tem alguns parceiros, né, para análises. 2 são fora do Brasil, um fica na Alemanha e outro fica nos Estados Unidos. Lá da Alemanha, a gente trouxe um processo fermentativo muito interessante que a gente usa aqui no grupo Roncador, que é o ganho energético na silagem. É a primeira vez no mundo, né? Esse processo foi
desvendado de forma acidental em 2018 na Alemanha, e você consegue transformar parte dos carboidratos solúveis da silagem em propilenoglicol. Propilenoglicol é uma fonte de energia, né? Então essa fonte de energia normalmente ela é utilizada para evitar a acidose subclínica e ela melhora desempenho dos animais, tanto na parte produtiva, mas principalmente na parte reprodutiva. Todos os anos aí a gente leva grupos de convidados para conhecer esses sistemas que a gente trabalha, né? Esse aqui é o grupo do ano passado. Então aqui está até o pessoal até que é bem conhecido aqui. Temos o José Renato Chiari, lá de Morrinhos, até foi mostrado antes uma foto na apresentação anterior à do amigo, que vocês viram, tinha umas vacas dele pastejando, era na aveia super pasto, tá? Temos aqui, esteve conosco esse ano também o Renan, aqui, que trabalha atualmente coordenando os trabalhos aqui da Roncador. Temos aqui também várias pessoas conhecidas aí, mas aqui de São Paulo um pouquinho nem tanto. Temos lá o Thiago da Canto Porto, Lourenço Salbego e assim por diante. Dr. Marcelo, lá da Compir. Esse aqui é o time do ano passado, então temos o professor Thiago Bernardes, o Tunico da Canto Porto, uma pessoa bem conhecida, o Maurício Veloso, talvez vocês conheçam, aonde a gente leva aí o pessoal do 3R também para conhecer um pouquinho de como funciona essa parte desse trabalho que a gente trouxe aqui para o Brasil. Então, só para vocês entenderem, aqui tem um depoimento do Dr. Marcelo Junqueira, hoje uma propriedade que está com mais de 40 litros de média, né, em sistema de freestyle, não é cross ventilation, e eles conseguiram reduzir drasticamente os casos de cetose, né, dos animais pós-parto. Temos aqui também o Theo Cornélios, que fica ali na região de Ponta Grossa. Então, só para vocês entenderem aqui, pessoal, 2,73% de propileno e aqui 2,12%. Se a gente for fazer o cálculo em propilenoglicol, a gente está falando em R$ 400 de ganho por tonelada de silagem em propileno e aqui R$ 692 de ganho, com um investimento por volta de R$ 30 nessa situação por tonelada de silagem. A gente desenvolveu, pessoal, o silo de atmosfera modificada, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Basicamente é um ambiente onde o oxigênio não entra e os demais gases da fermentação, inclusive o CO2, não conseguem sair. Com isso a gente consegue manter as características do material armazenado lá dentro. Essa é uma exclusividade nossa aqui para a América Latina. Então, pessoal, o silo de atmosfera modificada, ele consegue fazer a mesma situação de que você ter colocado um material a vácuo, tá? Enquanto você não tiver nenhum furo, né, por isso que a gente protege bastante, você mantém uma atmosfera única lá dentro, na qual a gente consegue fazer 6 tipos de processo fermentativo, trabalhando desde 18% de matéria seca até 78% de matéria seca. Num dos processos que a gente faz, a gente produz um antibiótico natural chamado nisina, onde a gente mata o clostrídio. Então hoje, por exemplo, consegue-se cortar diretamente e armazenar uma Tifton com 18 de matéria seca, um Gigs com 18 de matéria seca, uma alfafa, um azevém, ou seja, se o material está acima de 18% de matéria seca, a gente consegue armazenar ele em forma de silagem, ele fica perfeito, não precisa mais pré-secar. A gente trabalha muito com acompanhamento técnico, né? Então a nossa equipe está sempre próxima, principalmente aos grandes produtores, né? Aonde a gente desenvolve aí toda a parte de acompanhamento. O nosso trabalho, pessoal, basicamente visa proteger os nutrientes que vocês armazenaram. Então a gente passou a olhar não só para a forragem, que é o principal quando a gente fala em alimentação para o ruminante, mas principalmente nos litros de leite e quilos de carne que ela tem condições de produzir. Então, o que é um conceito de ensilagem, tá, pessoal? Ensilagem é o processo, silagem é o material pronto. Basicamente, quando a gente tem um processo de ensilagem,
A gente vai cortar a forragem, vai compactar ela, vai expulsar o ar que tem no meio das partículas, compactando o máximo possível, e a gente precisa cobrir ela de uma forma que o oxigênio não volte a entrar lá para dentro. Não adianta a gente socar, e na hora que a gente for fazer a cobertura, o material que a gente utilizou para fazer a cobertura ser permeável ao oxigênio e o oxigênio voltar lá para dentro. Lembrando que o oxigênio não força a entrada dentro do silo, e sim os micro-organismos presentes no interior do silo é que tentam sobreviver. Então eles tentam fazer isso. Assim como nós, né? Se a gente botar um saquinho aqui, provavelmente a gente vai acabar morrendo, né? Então, quando o processo fermentativo é bem feito, o valor nutritivo da silagem não muda. Aquilo que a gente tinha de nutrientes lá na lavoura, a gente vai ter uma perda muito pequena, tá? Normalmente menor do que 3% com relação ao nutriente que a gente vai fornecer para o nosso animal depois. E quanto melhor for a qualidade da silagem de vocês, a gente nem precisa falar de tudo aquilo ali. Basicamente, quanto melhor a qualidade, menor o uso de concentrado, menor o uso de ração vocês vão precisar fazer para atender a necessidade do animal. Consequentemente, sobra mais dinheiro no bolso do vendedor de ração, né? Não. No bolso de vocês, tá? Então, uma coisa que é muito importante, pessoal, quanto menos concentrado você precisar utilizar para atingir o potencial genético do teu animal, melhor será o teu ROI, retorno sobre investimento. Você vai ganhar mais dinheiro. E é isso que paga a conta. E nós dependemos de vocês ganhar dinheiro. Se o produtor não ganha dinheiro, o produtor não cresce. Se o produtor não cresce, nós vamos trabalhar para quem? Então, cada vez mais, as instituições, as empresas precisam estar focadas na rentabilidade do produtor. O produtor é a base da cadeia. Então, pessoal, quando a pessoa pergunta o que é uma silagem de qualidade, todo mundo quer melhorar a qualidade da silagem. O que é qualidade na silagem? Maior quantidade de leite ou carne por tonelada de matéria seca. Tá, Ivan, mas como é que eu vou saber isso? Hoje, nos laudos de silagem, tanto da Exalc quanto do 3R, vocês podem pedir para o nutricionista que atende vocês, para o veterinário, para o pessoal que faz a dieta de vocês, eles vão informar lá que vocês vão encontrar duas informações. Chama-se Milk 2006, que é leite 2006, e o Beef 2019, que é o carne 2019. Então você vai ter lá na análise qual é o potencial de produção de carne desse material em matéria seca por tonelada, tá? Então, o que é bom quando a gente pensa em silagem de milho? Aqui a gente tem dados de mais de 20 mil análises lá no 3R Lab, aonde mostra a média das silagens do Brasil. Em matéria seca, amido, TT, NFD, pH, barará. Mas olha lá embaixo, ó, Milk 2006. Então, as silagens que chegaram lá no 3R, o mínimo, elas tinham 800 litros de leite por tonelada de matéria seca. As médias ficaram com 1.538 e as mais top com 1.927, tá? A grosso modo, pessoal, se a gente dividir isso por 6, vai dar mais ou menos o que a silagem poderia produzir em carne, tá? Quando não vinha o bife ali. Mas hoje você encontra isso com muita facilidade nessas análises. Douglas, consegue uma água para mim? Então, quando você olhar aqui, ó, você vai ver, infelizmente o pointer não está dando para mostrar lá, pessoal, mas vocês vão ver ali ó, nas faixas vermelhas, acima tem a NDT, né? E logo abaixo tem os litros de leite, obrigado, e os quilos de carne que podem produzir. Só um minutinho, pessoal. Só para mim abrir aqui. Então, pessoal, qual que é o valor da silagem? Hoje, quanto que está uma tonelada de silagem aqui em Pindamonhangaba? Se eu quiser comprar uma tonelada de silagem, que eu vou pagar quanto?
Pronto. R$350. E quanto que eu gasto para produzir? E quanto que ela vale? Ou a gente vende uma coisa por aquilo que a gente gastou para produzir? Então, pessoal, vamos tentar entender o que é valor e o que é custo de silagem. Tá? Aqui vamos pegar os dados emprestados do nosso amigo José Renato Chiari. O custo de produção da silagem de milho do Zé tem variado entre R$300 e R$400. 300 na safra, 400 na safrinha. Isso é um produtor que coloca todos os custos. Tá? Desde uso de terra, se fosse arrendar, ou seja, são todos os custos. Tá? Então, o custo por tonelada de matéria seca seria de R$850 a R$1.136. Quando eu falo matéria seca, você sabe o que eu estou falando ou você fica um pouco perdido? Para quem fica um pouco perdido, 1 quilo de silagem é a matéria natural. Se a gente botar secar essa silagem, tirar toda a água, toda a umidade dela, nós vamos tirar 650 ml de água e vai sobrar 350 gramas de silagem. Tá? Então, matéria seca é a parte do alimento sem água. Até aqui estamos bem? Então, tá bom. A ração, ela tem por volta de 88% de matéria seca. A umidade dela é por volta de 12%. Tá? Então, 1 quilo de ração equivale a 880 gramas de matéria seca. Até aí estamos bem? Então, hoje, se eu utilizar uma ração que eu comprei a 2,35 kg, fornecendo... Isso aqui é conta de padaria, tá, pessoal? Só para vocês poderem comparar. Vamos imaginar que a indicação dessa ração seja 1 quilo de ração para cada 2,5 litros de leite produzido, vacas até 120 dias pós-parto, e depois de 120 dias pós-parto, sejam 1 quilo para cada 3 litros, tá? Então, o meu custo para produzir 1 litro de leite baseado em ração seria de R$1,07. Até aí estamos bem? Então, tá bom. Se eu pegar essa mesma silagem lá do Zé, tá? Vamos considerar que eu tenho 160 litros de leite por tonelada de matéria seca ou 120 quilos de carne por tonelada de matéria seca. Então, o meu custo de produção foi 35 centavos por quilo, beleza? De silagem, ok? R$350 a tonelada eu gastei para produzir. Porém, cada tonelada de matéria seca vale para mim R$4.000. Porque numa tonelada de matéria seca, eu consigo produzir 1.600 litros de leite. Basicamente, eu vou precisar de quase 3 toneladas de silagem para fazer 1 tonelada de matéria seca. Mas vocês vejam que interessante. Numa silagem que me custou 35 centavos, se eu utilizar ela para produzir leite, ela vai me produzir R$1,40 em leite. Ou ela vai me produzir 75 centavos em carne. 1 quilo de silagem. Então, resumindo, pessoal, uma silagem de alta qualidade vai valer para mim, produtor, 75 centavos em carne, lá no silo. Ou R$1,40 em leite. Quando eu jogo fora 1 quilo de silagem, quando 1 quilo de silagem apodrece, quanto dinheiro eu estou deixando de botar no bolso se eu sou produtor de leite? Quanto? R$1,40. Então, a gente precisa olhar de uma forma um pouco diferente para o alimento que a gente tem ali.
Se eu sou produtor de carne, esse 1 quilo de silagem está me voltando 75 centavos. Ou seja, se eu comprar a 35 centavos do meu vizinho uma silagem de boa qualidade, para mim é um baita negócio. Porque para mim, se ela for de boa qualidade, e a análise pode mostrar isso, ela vai ter um valor depois de produzido carne de 75 centavos. E um silo? Quanto que vale um silo? Quanto dinheiro eu tenho num silo? Vamos imaginar um silo de 10 de largura, 50 de comprimento e 2,5 metros de altura. Esse silo ele vai ter 1.000 metros cúbicos. Se fosse cheio de água, ele teria 1.000 toneladas de água. Se eu trabalhar aqui pensando em colocar a silagem aqui dentro, eu vou ter R$1.400.000 em leite. Quantos tem uma dessa aqui em casa? Não muitos. Quantos tem um desse aqui em casa? Bastante. Aquela lá tá na garagem, bem limpinha, passa cera. Se a mulher botar a mão já dá briga. Mas o silo é outra história, né? Você tá lá. Então, pessoal, por que é difícil manter a qualidade da silagem? Na verdade, produzir uma silagem de qualidade, se São Pedro ajudar, escolher um bom híbrido, ter uma boa orientação de adubação, de manejo, aplicar fungicida, enfim, não é tão difícil. Porém, a silagem é um alimento fermentado, não é um alimento seco. Ela é uma silagem viva. Então, é mais difícil eu conseguir armazenar ela, né? E por ser um alimento conservado, pode ter muitas perdas. Se eu for guardar 900 toneladas de ração, aonde que eu vou guardar? Nem 900. Se eu comprar 10 toneladas de ração, onde é que eu guardo? Por que eu fiz essa pergunta? E essa aqui vocês não precisam me responder, vocês só precisam fazer assim, ó, vamos combinar. Assim é sim, e assim é não, beleza? Vocês perdem silagem? Alguns sim, né? Quanto por cento mais ou menos da silagem que vocês armazenam, vocês acreditam que não chega na boca do boi ou da vaca? Quem acha que é 1%, levanta a mão para mim. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. O que vocês acham desse silo de grão úmido aqui? Se eu for fazer um silo de grão úmido assim, é melhor deixar o milho seco guardado. Concordam comigo ou não? Eu não vou ter aquela melhoria na digestibilidade, a vaca vai continuar botando fora lá milho, mas é melhor do que eu fazer isso aqui, né? Para quem não sabe o que é perder silagem, aqui tem um exemplo, não sei se vocês já viram, mas lá no Rio Grande do Sul acontece bastante. Às vezes num vizinho de vocês, num cunhado de vocês, isso também acontece. Eu sei que na propriedade de vocês isso não acontece. Mas às vezes em alguma redondeza aí, talvez vocês vão encontrar, tá? Só estou mostrando porque eu sei que vocês nunca viram, né? Então acho que é uma novidade para vocês. Então, normalmente, pessoal, a gente acaba armazenando mais de R$1 milhão dessa forma. Isso é o comum, né? O que a gente tenta trazer de diferente, pessoal?
Na média, os trabalhos científicos mostram que nós perdemos entre 13% e 61% dos nutrientes da silagem que a gente armazena. É muita coisa. Então, isso quer dizer que eu guardei 1 milhão num silo, mas quando eu fui usar, tinha 470 mil. E aí? Então, eu costumo brincar, como eu falei para os meninos lá fora, a gente que anda bastante, a gente vê assim que o leite ou a carne, né? A atividade de leite e de carne, que depende de silagem para sobreviver, ela é tão boa, porque mesmo vendo tudo o que a gente vê por aí, ainda sobra uns trocos. Então, se nós caprichar, eu acho que vai sobrar um pouco mais. Então, pessoal, uma silagem que eu gastei 35 centavos para produzir, ela pode me dar 678 ml de leite ou 280. Está na mão do produtor saber qual delas ele vai querer fornecer para o animal dele. Então, hoje, o que a gente procura fazer é tentar manter os máximos possíveis de todos esses nutrientes durante o armazenamento. Por quê? Para mim produzir 678 ml de leite, ou seja, uma silagem de boa qualidade, eu preciso de quase 300 gramas de ração para produzir a mesma quantidade de leite. O que é mais em conta? O meu custo desses 678 ml aqui vai ser 35 centavos, e se eu tiver que produzir na base da ração, vai ser 64 centavos. Dá uma diferencinha boa, né? Ó, se você pegar aí 30 quilos de silagem, a gente já está falando de pelo menos aí R$10 de diferença. E como que as perdas ocorrem, pessoal? Todo mundo tem perda, mas como que elas ocorrem? Da onde que elas vêm, né? Basicamente, o nosso pior inimigo, pessoal, chama-se oxigênio. E o oxigênio ele faz parte de 21% do ar que a gente respira. Nós não vivemos sem oxigênio. Então, se a gente quiser manter um alimento fermentado, armazenado, sem congelar ele, sem colocar ele no vácuo, a gente tem que impedir que o oxigênio, ou seja, o ar, tenha acesso a essa silagem. Basicamente, o oxigênio ele dá condições para todas as bactérias e micro-organismos que a gente não quer na silagem, mas principalmente para a levedura. Levedura a gente não quer na silagem em hipótese nenhuma. E sem oxigênio não há levedura. Então nós temos também, pessoal, as perdas por fermentação. As perdas por fermentação, elas vão de 0,7% a 69%. Então a gente tem que sempre tentar medir e tentar buscar essa perda de 0,7%, que é essa toda em verde ali em cima. Eu não vou perder nada da matéria seca que eu armazenei e eu ainda vou perder só 0,7% da energia para produzir os ácidos que eu preciso. Alguém aqui já fez silagem de capim, que quando você pisava com a bota perto e você chegava em casa, a tua mulher dizia onde é que você andou? Já viram ou não? Ou vai na missa, assim, o pessoal do lado diz, meu Deus do céu, não? Já viram aquela silagem preta, aquela que fica fedida? Essa aí ela passou por um processo de fermentação butírica, né? É uma bactéria-prima da que dá chulé nos nossos pés. Por isso que ela tem um cheiro tão ruim. E essa é uma das piores fermentações, que é na segunda ali de baixo, ó. Ela é feita por Clostridium e a gente perde 51% da silagem que a gente armazenou. Não estou nem falando de nutriente, estou falando da silagem. Sabe aquela silagem que chora, que fica aquele cheiro ruim? Você perdeu durante a fermentação. E a levedura, que é o nosso principal problema quando a gente fala em milho, ela pode consumir 48,9% da nossa silagem.
Como é que eu faço cachaça? Pego a cana, coloco levedura, faço cachaça, álcool. Como é que eu faço o etanol? Esmago o milho, esmago a cana, boto levedura e faço etanol. Pergunta: se a minha silagem tem cheiro de álcool, isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo, porque quem que está lá? A levedura. Beleza? Então, aquele cheirinho de cachaça pode na silagem ou não? Não pode. Pessoal, aqui nós temos três mãozadas de silagem. Uma tem 1.900 ml de leite por quilo de matéria seca, uma tem 800 e a outra tem 1.538. Vocês conseguem ver bem as cores, né? 132 quilos de carne por tonelada, 62 e 108. Saíram as três do mesmo silo. Se nós saíssemos daqui hoje para os produtores que têm silo em casa e eu dissesse assim, eu vou pagar R$10.000 para quem me trouxer a melhor silagem para nós fazer a análise, e vocês fossem correndo para a casa de vocês, de que parte do silo vocês iam pegar essa silagem? Vamos olhar para o painel assim do silo, de qual é parte do silo que vocês iam pegar? Bem em cima, né? Bem encostado na parede? Bem no meio. Porque é o local aonde você vai ter menos ação do oxigênio. Ali ela é amarela. Se você chegar em casa e você tiver um silo mais ou menos dessa altura aqui, ó, pega uma pá, uma enxada, um garfo e descasca ele, deixa ele rentinho assim, e daí você vai vendo as cores. Você vai ver que ela amarela mesmo, ela é só lá embaixo. Enquanto a de cima é bem livianinha, né? Chega a ser meio apagadinha, assim, né? Puxa mais para um feno e assim por diante. Então eu só estou mostrando isso para vocês, quando voltarem para casa, poderem dar uma olhada no silo de vocês e ver o que vocês podem melhorar, tá? O silo o silo do vizinho de vocês baixa depois que ele foi feito? Eu sei que o de vocês não baixa. Você foi lá, fez o silo, botou a lona, você passa lá 30, 60 dias depois, ele está na mesma altura. Eu sei que o de vocês não. Mas vocês já viram o silo do vizinho baixar ou não? Por que ele baixou? O senhor não conseguiu socar bem. Sempre no fio que tinha que ter sempre sempre. A máquina não parar. A subida está chegando no final da tarde. Eu acho que a gente sabe. Não, tá, beleza, não tem problema. Mas o senhor de qualquer forma, o senhor passou com um trator em cima, né? No final. No final, não. Não, isso. Isso, mas eu entendi o que o senhor... Eu entendi. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Mas eu só queria que vocês me acompanhassem aqui. Você terminou teu silo. Socou bem ou mal, você terminou, né? Antes de você botar a lona em cima, normalmente você dá mais uma passadinha do trator, não dá? Isso é normal, né? Aí você põe a lona em cima, né? Isso. Depois de você ter passado com um trator em cima de 2, 3, 4, 5, 6 toneladas. Você põe a lona, ele baixa mais que isso ou não? Mas como? Se você passou com um trator de 3 toneladas, como é que ele baixou? O que houve? Esse é o ponto que eu queria chegar. Tá? Esses dois silos, né? Tanto esse quanto esses dois silos foram feitos na mesma altura. Um
não baixou e o outro baixou bastante com o tempo. Então, pessoal, vou tentar explicar para vocês o que a gente tenta fazer e passar a orientação para vocês fazerem, tá? Então, se vocês perguntassem para nós, tá, mas o que vocês fazem? Nós escolhemos uma foto para tentar mostrar. A gente faz todo um acompanhamento, depois a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, durante todo o processo, vai ter gente lá organizando, independente do horário. E a gente coloca a silagem num silo de atmosfera modificada. Tá? Acompanha temperaturas, compactação, toda essa situação. Envelopa o silo, acompanha a compactação, ajusta. Isso aqui eu sei que todo mundo faz, né? Todo mundo cuida se o grão está quebrado no milho, né? Vai também? Pois é, mas daí eu preciso dar uma notícia triste para vocês. Na média, se vocês fossem deixar o grão para colher e não fossem fazer silagem, quantos sacos vocês iriam tirar por hectare ou por alqueire dessa roça de silagem? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. 100 sacos por hectare? 240 por alqueire? Mais ou menos isso ou não? Isso? Quanto por cento da silagem de vocês é grão? Se vocês fossem olhar para a silagem, quanto por cento vocês acham que é grão? É, um peso. Quanto por cento, mais ou menos? 50% da silagem de vocês é grão. Não, não pode. Então vamos fazer uma conta. Quantas toneladas de silagem vocês tiram por hectare? 35, 40? 40? Vou botar os bons aí, os caras, os ajeitados. 40 toneladas. E esse que tira 40 toneladas, ele tira pelo menos 100 sacos de milho, né? Tira. 40 toneladas vezes 35% de matéria seca. Vamos tirar água. 40 vezes 35%. 14 toneladas. Se fosse 30, daria 12, né? Mais 5 vezes 4, mais 2. 14 toneladas. 100 sacos de milho vezes 60 quilos, 6 toneladas. 35 toneladas vezes 35% de matéria seca. Quanto que vai dar? 10,5 mais 1,5, 12 toneladas. Quanto que é 6 mil quilos de milho em 12 toneladas de silagem? 50%. Mas aí tem um problema. 30% desse milho não ficou quebrado abaixo de 4,75 milímetros. Alguém aqui vive de vender galinha de Angola, passarinho? Não? Se 30% desse milho não ficou no tamanho padrão, quer dizer que quantos sacos de milho passou por dentro da vaca e foi fora? 30% de 100 são 30 sacos. A partir de hoje, vamos começar a cuidar se está quebrado o grão ou não? Foi o que eu vim fazer aqui, pessoal. Viajei mais de 1.000 quilômetros para estar aqui com vocês hoje, para passar algumas informações para vocês ganharem dinheiro. Então, a partir de hoje, eu espero que na próxima silagem que vocês vão fazer, vocês cuidem o processamento de grão. Máquina pequena, ela consegue quebrar bem o grão?
30 sacos vezes... Quanto que está o milho aqui hoje? 30 vezes 60 são R$1.800. Quanto que um prestador de serviço com uma máquina adequada, uma máquina grande, autopropelida, cobra por hectare? Então vamos pensar em buscar uma. Ok? Ficou a mensagem? Se vocês gravarem isso aqui, pessoal, hoje eu já vou para casa feliz. Beleza? É que se o amigo cortar antes, o que acontece? Nós nem falamos disso ainda. Mas se vocês cortarem o grão com ele molengão, ele não tem amido, gente. O grão ele tem que estar pelo menos 2/3 formado. Tem que ter quase nada de leite. Porque senão assim, ó, vocês gastaram um monte, se arrebentaram para cuidar da lavoura, daí vocês colhem às vezes 10, 12, 15 dias antes do tempo e vocês perdem um horror de amido, que é o que dá leite. No ano passado, eu sofri excesso de pilha, né? Então, eu tive que fazer, mexer com a propriedade. Daí em casa, não, você nem tem um gancho, ficou um pouquinho assim, bonitinho, passou como de ponto, mas a qualidade ficou... Excepcional. Então, se vocês me pedissem, vocês não estão pedindo, mas se vocês pedissem a minha opinião, eu diria que é preferível você fazer a silagem com o grão um pouquinho passado e se preocupar em quebrar, do que vocês quererem continuar insistindo em tentar fazer uma gambiarra e aí não conseguir pegar o amido. Então, assim, pessoal, a gente precisa pensar em máquinas que processem o grão, tá? Não vendo máquina, não trabalho com máquina, só estou dando a opinião técnica. Né? Então, é mofado só em cima. Você tira aquela parte mofada e dá o resto do pão ou não? Como é que está essa silagem para baixo? Eu estou tirando o podre, mas e para baixo? Como é que está? Então, pessoal, quando a gente armazenou esses 2 silos, eles tinham 1.715 litros de leite por tonelada de matéria seca. Quando nós abrimos o nosso, tinha 1.700, nós perdemos 15 litros de leite por tonelada de matéria seca, mas o silo da fazenda sobrou 1.230, de 1.715 por tonelada. Tá? Então, pessoal, hoje o uso da tecnologia ele é empregado para reduzir perdas, tá? Então, o que nós precisamos impedir? Que o oxigênio chegue na nossa silagem. Esse é o primeiro passo, tá? Como é que a gente sabe que tem oxigênio? Ou o material está podre, ou a temperatura da silagem está muito elevada. Então, são as perdas visíveis e as perdas não visíveis, tá? Basicamente, o que ocorre? Os micro-organismos comem a energia da silagem e transformam essa energia, quando defecam, né, essa energia, transformam em gás carbônico, água e nos deixam com bastante CO2. Aí, a gente precisa entender o papel da lona na silagem. Primeira coisa que eu gostaria de deixar vocês bem triste é que não existe no Brasil lona de 200 micras. Ok? Micra é uma medida, tá no Google, tá? Então, uma micra equivale a 0,97 gramas, ou seja, vamos dizer que uma micra é 1 grama, tá? Então, vamos fazer uma conta. Uma lona de 8 por 50, a bobina de 8 por 50, 400 metros quadrados. Se ela tivesse 200 gramas, seria 200 gramas por metro quadrado. 200 gramas por metro quadrado vezes 400 metros quadrados, ela teria que pesar 80 quilos. Beleza? Então, como é que vocês sabem a micra de uma lona? Pega a bobina, pesa e divide pela metragem quadrada, vocês vão saber quantas micras ela tem. Beleza? Só que isso não é a parte mais importante da lona. A parte mais importante da lona é o tal do OTR, taxa de passagem de oxigênio.
As barreiras de oxigênio começaram a chegar no Brasil há uns 9 a 10 anos. Até então a gente não tinha as barreiras de oxigênio, tá? Uma lona preta e branca de excelente qualidade, uma lona boa, ela vai passar entre 4 e 12 litros de oxigênio por metro quadrado em 24 horas. Quanto mais quente, mais passa. A 23 graus, 4 litros. A 50 graus no plástico, 12 litros. Então, quando você olha uma lona no microscópio, você vai ver vários espaços por onde passa a umidade, passa o oxigênio, passa os gases, tá? Para a gente tentar entender a importância do oxigênio. Já deu 1 hora, pelo jeito, né? Estão muito cansados ou não? Alguém aqui já tomou cerveja em garrafa PET? Whisky? Conhaque? Um bom vinho? Por que não pode ser em garrafa PET? Porque ela oxida, perde o sabor. Uma cerveja, se a gente servir e deixar no copo parar um pouquinho, a gente diz que ela chocou, né? Todos os nutrientes dela ali foram embora. E é essa passagem, pessoal, que traz esse problema para nós aqui. O vizinho de vocês costuma ter perda em cima do silo ou não? 1 centímetro, 2, 3? Então só vamos tentar entender, pessoal, o quanto que isso impacta, tá? Eu até botei essa foto aqui meio que proposital. Vocês estão vendo que ali tem um filmezinho de barreira de oxigênio, que hoje é moda, né? Tem até na internet. E esse foi o primeiro filme que a gente trouxe para o Brasil, tal do poliamida. Então a gente saiu lá de uma passagem de 4 litros para 200 ml. Já ajuda bastante, mas ainda assim você continua tendo perdas significativas. Então vamos pegar um silo. Na parede vocês não perdem, né? Isso, mas melhorou bastante. Então, se eu imaginar que eu estou perdendo 10 centímetros, só para nós fazer uma conta, nós todos juntos, tá? Eu tenho um silo de 8 por 50 por 2,5. O 2,5 agora não é importante, porque nós vamos medir a parte de cima. 8 por 50, 400 metros quadrados. Se eu perder 10 centímetros, 40 metros cúbicos. Se eu tiver 800 quilos de silagem em cada metro cúbico, 32 toneladas. Se cada tonelada dessa produzir para mim 500 litros de leite, porque ela está na matéria natural, 32 por 500, 16 mil litros de leite. Vezes 4 real? Não, não está 4. Vezes 2,70. Quanto que deu? 16 mil vezes 3, para ficar mais fácil. 48 mil reais. As minhas contas deu 39, porque eu fiz a 2,35 o leite. Mas eu tenho que dar mais uma notícia para vocês. Vocês lembram que eu expliquei para vocês? Quer dizer, não é que eu expliquei. Vocês lembraram que o silo do vizinho de vocês, ele baixa? Lembra? Isso aqui não é dos vizinhos de vocês, mas é umas fotos por aí só para mostrar que baixa, tá? Daí um filho de uma mãe, para não falar um FDP, de um pesquisador, no ano 2000, chamado Whitlock, ele provou que cada 1 centímetro de camada podre equivale a 3. O que é que sobra ali no podre? É igual você tocar fogo, né? Sobra só as cinzas. Então aquela conta que nós fizemos lá no começo tem que fazer vezes...
Para cada uma camada que eu vi podre, outras duas foram embora, tá? Se eu tiver hoje um funcionário recebendo um salário mínimo por mês, um funcionário, e ele tiver que investir 2 horas por dia para tirar a camada podre do silo e jogar fora, me custa por ano R$ 8.600. Baixou um pouquinho, né? Então, pessoal, hoje a forma que eu tenho para conservar o alimento é igual àquela da alface. É o sistema de atmosfera modificada, tá? Nesse sistema vai uma lona com barreira de oxigênio nas laterais e uma lona com barreira de oxigênio no topo do silo. Não tem som aí, né? Não está saindo? Nem no meu. É uma pena, pessoal, que daí... Mas basicamente é um sistema que ele é utilizado para hortaliça, para dar sobrevida, tá? E com isso hoje a gente consegue inibir toda a deterioração lá dentro do silo, tá? Então é isso que a gente faz atualmente. A gente cria um ambiente totalmente modificado e com isso você não vai ter perda do material que está lá dentro, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, pessoal, o silo do lado teve uma perda de 39%, nosso silo 2,56%. Então, hoje, basicamente, o que a gente consegue fazer? A gente consegue reduzir as perdas entre 6 e 32 vezes, só com a utilização dessa ferramenta. Esse é um snap laser ali na roncador, tá? Pessoal, eu vou só terminar aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Isso aqui são os processos fermentativos que a gente faz. São combos de bactérias, tá? Que elas fazem toda a parte da levedura parar. Vocês viram que eu quase não gosto de falar, né? E que não era muito comprida a minha palestra, né? Então, muitas vezes vocês têm lá a silagem quente no coxo. Então, a levedura que estava comendo lá, ela passa a comer lá no coxo também, tá? Aqui são as análises de propileno glicol. Hoje, você consegue controlar a cetose nas vacas, melhorar prenhez, melhorar a produção de leite produzindo propileno glicol, tá? Isso aqui é um trabalho que a gente fez aqui na Canto Porto, trabalho de 1 ano, num silo. Os resultados obtidos, então, no sistema tradicional, perdeu-se 7,41% da silagem que foi armazenada. No nosso primeiro processo fermentativo perdeu 1%, no segundo 0,82% e no terceiro 2,81%. Tá? Controle de temperatura, estabilidade aeróbica, propileno. Falando um pouco de dinheiro, que é o que importa, né, pessoal? Para cada R$1 investido no primeiro processo, voltou 40 para a fazenda. Para cada R$1 no segundo processo voltou 18 e para o terceiro processo, para cada R$1 voltou 9, tá? Eu sei que vocês não têm problema, tá? Mas o vizinho de vocês pode ter problema. Então hoje a gente trabalha com materiais reutilizáveis, né? Vocês podem encher o silo de vocês de terra em cima, né? Para evitar que cachorro fure a lona, para evitar que as vacas furem a lona, né? Isso aqui é lá na China, né? Dá para botar uma quantidade boa de terra. Hoje em dia a mão de obra é fácil, né? Ou vocês podem investir num sistema com 10 anos de garantia e 20 anos de vida útil, que é esse que está ali em cima, tá? Para impedir que acidentes como esse aconteçam lá no vizinho de vocês. Eu sei que de vocês não tem esse problema. Uma pena que está sem o som, que daí ficava mais fácil de vocês entender.
Aqui, pessoal, as vacas andaram por cima de todo o silo, tá? Vacas pesadas. Fizeram o que tinha que fazer, inclusive uma vaca dormiu, né? Você não tem problema nenhum com a parte de baixo da silagem. Isso aqui é lá no Paraná. Isso aqui é ali em Santa Catarina. Os irmãos Ceruti. E aqui, pessoal, é um videozinho para finalizar. Vai mostrar todo o processo, tá? Só para vocês entenderem. Então eu vou narrando para vocês. Aqui já tem a lona com barreira na parede lateral. Aí você puxa ela, coloca outra lona com barreira em cima. Aqui já tá pronto o silo, tá? Daqui para frente é só proteção. Então não quer dizer que você precise botar a proteção. É uma opção que o produtor tem, tá? Daqui para frente é só para proteger. Esse material que vai em cima aqui, ele é reutilizável, né? Como eu falei para vocês, tem 10 anos de garantia e 20 anos de vida útil. Tem crédito pré-aprovado Sicredi, Banco do Brasil e Bradesco. E aqui, para evitar a necessidade de terra, a gente utiliza esses materiais. Esses materiais têm 7 anos de garantia, 14 anos de vida útil. Você precisa encher eles com areia, tá? E com isso você consegue evitar a necessidade de botar terra ao redor. Vocês já estão vendo que o silo já está se movimentando, tá? Então o processo fermentativo já aconteceu. Esse processo fermentativo ele vai depender do tipo de silagem, pode durar de 2 a 12 dias. E depois volta a baixar novamente, tá? Fica tudo guardadinho, organizado. E aqui tem a abertura do silo, só para vocês entenderem como é que ficou. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, desculpa a correria, desculpa ter ultrapassado aí. Como vocês perceberam, não gosto quase de falar. Já me coloquei à disposição ali do Thiago para... Agora é meio cedo, né? Mas talvez aí a gente pode se organizar para fazer um treinamento. Para fazer o treinamento aí a gente precisaria de umas 3 horas, tá? E aí a gente pode fazer um treinamento pré-silagem aí para quem tiver interesse. A gente faz com o maior prazer aí que a gente se aprofunda um pouco mais, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, me pergunta depois, porque eles têm que tocar aqui, tá? Obrigado pelo tempo de vocês e até uma próxima.